A graça nos basta. E o Evangelho de Cristo, ele promove esse descanso nos nossos corações. Uma breve reflexão, Romanos capítulo 1, versículo 16. Olha o que escreveu o apóstolo Paulo à igreja lá de Roma, ou lá em Roma. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo. Evangelho de quem? Cristo. Desse Evangelho, Paulo disse, falo eu e confessamos nós. Não nos envergonhamos. Eu me envergonho destas palavras que são ministradas aí em nome de Deus, roubando e destruindo vidas, escravizando pessoas. Mas o Evangelho de Cristo, do Evangelho de Cristo, eu não me envergonho. Por que, Paulo? Por que, irmão Elcio? Pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que aceita Jesus, de todo aquele que crê. Então o Evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Este é o Evangelho de Cristo atuando nas nossas vidas. Então, o que é o poder de Deus? O Evangelho. Mas a religião nos ensinou que poder de Deus é marchar no Espírito, tá? Espírito. É cair no manto, é ser arrebatado, é perder o sentido, é bater a cabeça, é pular, é quicar, é virar. Eles chamam isso de poder de Deus. Porque se não houver um movimento onde as pessoas entram em êxtase, onde as pessoas chutam as cadeiras, literalmente, porque eu já vi isso, onde as pessoas colocam a mão na cabeça do irmão e empurra e manipula para ver se o irmão vai cair, porque ele quer impressionar a igreja, ele quer fazer com que as pessoas olhem para ele e dizem, olha que irmão poderoso. Aí um dia pagou mico, né? Porque foi fazer comigo. Eu não vou ser manipulado. E coloca a mão e sopra e vai. O irmão Elcio está ali firme e forte na rocha. E ele vai, empurra e cai. Não, e eu estou ali firme. E quando eu percebi que ele queria me empurrar, eu abri um pouco a perna para ele não me derrubar. Quando ele suou um bocado e não conseguiu me derrubar, ele chegou no meu ouvido e disse, dê lugar, varão. Dá lugar, varão, por quê? Dê lugar, varão? Eu não dei lugar, eu não caí. Cristo nos colocou de pé, você vai cair. Não, porque não tem porquê, amado. O poder de Deus não é blá blá blá, não é oba oba. O poder de Deus é o Evangelho. Irmão, mas é só isso? Só isso? Um Evangelho que salvou a tua alma, um Evangelho que já te confirmou em Cristo perfeito, um Evangelho que garante que o Espírito habita em você, um Evangelho que diz que nós somos unidos no Senhor, isso não basta, a sua graça nos basta, irmão. Eu quero mais o que, irmão? Então deste Evangelho que é de Cristo, eu não me envergonho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, visto que a palavra foi direcionada primeiramente para eles, e também do grego, ou seja, gentios. Então o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Agora, interessante, amados, que quando nós lemos isso aqui, as pessoas não sentem Deus. Eu falo religioso, né? Aquele que está mal acostumado com as tradições, com os dogmas. Você lê uma palavra dessa, olha que palavra maravilhosa, irmão. A gente poderia passar a manhã toda só destrinchando isso aqui. Olha que bênção, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo. E para falar do Evangelho de Cristo aqui, abrimos aqui um horizonte de coisas, de palavras, de revelação.
Mas as pessoas leem isso aqui, irmão, não teve nenhum labachúria? Irmão, eu queria ver o poder, é só ler assim. Ainda vão olhar para mim, para você e dizer, irmão, só ler, a letra mata. Irmão, você estuda demais, a letra mata. Não sabendo ele que a letra, no contexto lá que Paulo fala, é a lei de Moisés, que era um ministério de condenação e morte. A letra que matava não era o evangelho revelado, era a lei na pedra. A letra que matava não era a revelação, o poder de Deus em Jesus Cristo, não. Eram as obras, as oblações, os costumes, a sentença, a justiça da lei. 17. Porque nele, no evangelho, se descobre ou fica em mistério? Se descobre. Então Deus não é um Deus de mistério. Deus de mistério, não. Deus era de mistério no antigo pacto, porque ele ainda não tinha se revelado na pessoa do Cristo. Mas quando o Cristo chegou, ele veio justamente manifestar Deus, o caráter de Deus. Filipe disse, mostra-nos o Pai, que basta. Ele disse, Filipe, eu estou há tanto tempo convosco, que você ainda quer ver quem é o Pai? Quando você vê a mim, Filipe, olha o que Jesus já estava entre linhas falando para Filipe, lá no antigo pacto, no cumprimento da lei. Quando você vê a mim, Filipe, você vê o Pai que me enviou, porque o Pai está em mim. Ou seja, Filipe, não é para você olhar para esse envelope, não, Filipe. Não é para você olhar para esse homem de Nazaré, não, Filipe. Não é para você olhar para o filho de Maria, não, Filipe. Filipe. Mas Filipe estava ainda com os olhos carnais. Jesus, o Jesus de Nazaré, nos mostra aí o Pai. Filipe, quando você vê a mim, Filipe, você vê o Pai. Porque Jesus de Nazaré era apenas um envelope. Porque o Pai estava nele, o Espírito eterno estava nele. Deus estava por isso que ele chama Deus Emanuel, Deus no homem. Jesus de Nazaré não era eterno, ele morreu. Jesus de Nazaré era carne, o eterno era quem estava habitando nele, o Espírito. Quando ele está na cruz, para ele de fato desfalecer, morrer, a sua carne morrer, ele teve que se despir ali de toda a sua divindade e dizer ao Pai, eu entrego o meu espírito, porque se ele não entrega, não morre. E ao terceiro dia ele ressuscita com aquele corpo regenerado, mas para dar testemunho que ele havia ressuscitado dentre os mortos. A religião está achando que nós, como filhos de Deus, iremos ressuscitar como Jesus ressuscitou no sentido literal da coisa. Não, irmão. Jesus só ressuscitou com aquele corpo ali ainda físico, né? Apesar de atravessar paredes, mas ainda físico, que Tomé tocava nele. Ele só ressuscitou daquela forma porque ele tinha que dar testemunho de que ele era ungido, o Messias. Mas quando ele vai para o céu, aquela carne não vai com ele. É claro que os anjos, as mulheres viram ele subindo, mas carne e sangue não vai, fica na terra. E como Jesus foi, irmão? Jesus era Deus, irmão. Ele é o próprio Deus. Porque nele, no Evangelho, se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Pela fé em quem? Em Cristo. Não é pela minha própria fé. Não, o justo viverá da fé. Então eu posso aqui, irmão, se o pastor orar por esse lenço, eu levo esse lenço para casa, porque está escrito que o justo viverá da fé. Então esse lenço agora, ele é místico, porque o Senhor orou. Não é essa fé. Não é essa coisa carnal, mecânica, religiosa, não. É fé naquilo que Jesus fez na cruz. É fé na obra redentora de Cristo.
O justo viverá da fé ou pela fé naquilo que o Pai fez na pessoa de Cristo, e não naquilo que eu faço em nome de Jesus, porque se eu... Infelizmente é isso que acontece, as pessoas manipulam em nome de Jesus, e leva vassoura, e leva rosa, e leva lenço, e leva água, leva sabonete, ai, mas tudo em nome de Jesus, isso é uma manipulação. A nossa fé ela precisa estar centralizada naquilo que Cristo é, naquilo que Deus fez na pessoa de Cristo, o Evangelho, porque nele, no Evangelho, se descobre, não está oculto, se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Romanos 10,4, eu não coloquei aqui, diz que o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que nele crê. Quando você se sente na obrigação de cumprir ritos da lei, você nunca se vê em Cristo, você está ainda em Moisés. E quando você está em Moisés, você tem que praticar as obras dos judeus, porque a lei foi dada para os judeus. Então você nunca vai se ver, de fato, transformado e regenerado em Cristo. Porque quando você olhar para as Escrituras, e é isso que acontece, porque as pessoas abrem a Bíblia e pregam a Bíblia como um todo e mandam você praticar. Isso é farisaísmo, irmão. Eles mandam, mas eles não praticam. Porque a lei não vigora mais. E quando eu digo a lei, eu não estou falando a lei do Espírito em Cristo. Eu estou falando a lei das cerimônias, os mandamentos, as oblações. Quando eu pego alguém e digo, você tem que jejuar, você tem que dar dízimo. Quando eu pego alguém e digo, você tem que sacrificar, essas pessoas não descobriram ainda a justiça que há em Jesus Cristo. Essas pessoas estão ignorando o Calvário. Quando eu digo, você tem que ir para o monte buscar o Espírito Santo, essas pessoas não descobriram ainda, porque o Evangelho revelou que o Espírito habita em você. Quando as pessoas se utilizam da palavra e dizem, vocês precisam ir para a casa de Deus, é porque essas pessoas não conheceram ainda. E nesse novo pacto, nós somos a casa que Deus escolheu habitar. Amém? Com essa mente transformada agora, vamos louvar ao Senhor. Mas louvar com entendimento, com sabedoria, sabendo que você é a casa e a morada do Espírito de Deus.